Para entrar nesse recinto, respeita a lei do reinado. É do reinado, é do reinado, é da quimbanda do meu lado. Salve, povo do além. O Gana é 7 Catacumbas aqui, né? Pra você que acompanha o canal, muito obrigado por estar aí acompanhando essa caminhada. E simbora. Hoje a gente vai falar a respeito de o que é um bom tabaqueiro, o que é um bom Ogan. Pra você que é dirigente, pra você que, obviamente, né, tem fundamento e segredo que a gente não comenta aqui, mas vai ser bem superficial. O que é para você que é um bom tabaqueiro? Para você ser um bom tabaqueiro, o que faz uma pessoa ser um bom tabaqueiro, né? Da perspectiva de minha, né, o Ganda 7 Catacumbas, né, e pela necessidade que eu encontro, né, que tem nos trabalhos espirituais, que é difícil se ter, que um tabaqueiro precisa ter. Se você está começando a tocar tambor, ou você precisa ser um bom tabaqueiro, né, eu vou falar aqui algumas coisas que um bom tabaqueiro precisa ter, né. Quem me conhece aí sabe que eu já faço um trabalho aí no oculto, aí, né, pelo menos no Sudeste também, e em alguns terreiros e alguns templos aqui que lidam com a espiritualidade. Eu ajudo algumas casas, alguns templos, né, na questão do tambor, e eu vou falar aqui o que você precisa ter para você ser um bom tabaqueiro, né? Dentro da perspectiva, da minha perspectiva, certo? E também no questão que também tem forte influência da Quimbanda das Almas, tá? Na linha de Quimbanda das Almas. Vamos lá. O que um tabaqueiro, um bom tabaqueiro precisa ter? Primeiro, ele precisa ter respeito tanto pela religião quanto pela forma que ele está tocando. Ele precisa conseguir cantar de uma forma que as pessoas consigam entender o que ele está cantando, né? Se ele canta com ar alto e de uma forma que as pessoas consigam entender o que ele está fazendo, as pessoas vão conseguir responder, né? Seria muito importante. O tabaqueiro, ele não pode hoje no contexto atual, ficar esperando que as pessoas elas irão responder a cantiga que ele está cantando, porque em muitos lugares as pessoas elas não vão conhecer as cantigas ou eles simplesmente não vão responder. Então o tabaqueiro, ele tem que cantar da maneira que ele consegue, né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas hoje em dia, né, uma questão do microfone, né, que muita gente usa nos toques e muita gente não usa, né? Muitos tabaqueiros repudiam o microfone e muitos tabaqueiros gostam. Eu sou de opinião, o uso do microfone, pelo menos no meu quesito, que eu acredito que foi inserido, é porque as pessoas nos lugares, né, nos trabalhos espirituais, pararam de responder. Muitos tabaqueiros pararam de entender muitas cantigas, né? Porque antigamente o tabaqueiro ele era feito de um lugar só. Ele era um tabaqueiro de uma casa específica. Então ele crescia como uma árvore dentro daquele chão. Ele crescia e as pessoas elas aprendiam e cantavam cantigas daquela própria casa. Casas antigas elas têm um fundamento para se cantar os pontos. Não se canta a qualquer ponto, né? Que eu falo qualquer ponto, assim, o tabaqueiro aprendeu uma cantiga bonita, vai e leva pro toque. Não é assim que funciona, né? Antigamente tinha um preceito e tinha um fundamento para se fazer, para se cantar cantigas daquelas casas. Os filhos aprendiam as cantigas que ia ser cantada no trabalho e eles cantavam as mesmas cantigas, né? Era uma sequência de cantigas que eles faziam, né? Também algumas pessoas chamam de pontos cantados, né? Mas eu chamo de cantiga porque fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem, tá? E aí o que acontece? Tinha um preceito para que se cantasse. E um desses preceitos era que os filhos, né, aprendiam essa cantiga nova que ia ser cantada e eles cantavam no trabalho já sabendo, né, como que ia ser. Hoje, devido ao motivo, muitos não tem tabaqueiros, né, não tem tabaqueiros preparados ou não tem tabaqueiros preparados porque muito tabaqueiro não quer, né, segurar a responsabilidade, pensa que tocar tabaco é fácil e simplesmente brincadeira, né? E aí chega e faz qualquer coisa no atabaque, tem todo respeito, qualquer coisa é aquilo que trata sem respeito, não sabe cantiga, não louva entidade com nome diferente, né? Não faz só canta sempre as mesmas cantigas, só canta sempre para os mesmos, né? É aquele compilado de ponto conhecido, a pessoa só sabe cantar para trancar a rua e acabou, né? Principalmente se encontra isso muito em outras vertentes, né? E na Quimbanda isso é inadmissível. Na Quimbanda você tem que cantar pontos para entidades diferentes. Dirigente que é dirigente sabe ponto pra caramba, com todos os respeitos da palavra. Ele sabe muitas cantigas, né? Então tem todo um contexto aí. Então tabaqueiros,
eles não podem esperar que as pessoas elas respondam ele. Ele tem que hoje, pelo menos por uma necessidade, ele tem que ter preparo para conseguir começar um trabalho e terminar, mesmo que ele cante sozinho, né? E um do quesito do microfone que eu falo para as pessoas que hoje não é tão errado se utilizar, entretanto, eu também prefiro muito mais um toque sem microfone, mas hoje, dependendo do trabalho que for, o microfone ele é essencial, porque o microfone ele substitui as pessoas que não cantam. Né? O tabaqueiro ele não força tanto, porque quando tem outra pessoa cantando ele não se desgasta, ele não é um desgaste, não força muito para tocar o trabalho flui, mas como as pessoas pararam de cantar e responder o tabaqueiro, o microfone ele ajuda para que as pessoas escutem o que ele está cantando, porque ficar tocando e cantando sozinho pode desgastar o tabaqueiro e também são pessoas e pessoas, nem todo mundo consegue ficar segurando um trabalho apenas assim, né? Então questão do microfone seria essa utilidade. Se você tem uma casa que as pessoas elas te respondem, elas cantam a cantiga que você canta, você toca na sua própria casa, né, com seus irmãos, ou com, se você for pai, né, que tem muita gente que também, dirigente que sabe bater tambor, né, as pessoas elas aprendem as cantigas que você canta, eles vão te responder, então não teria tão a necessidade do microfone assim. Agora, se é um tabaqueiro que você, né, chama para tocar na sua casa, contrata para ir tocar na sua casa, é uma outra pessoa que está indo na sua casa, vai cantar cantigas que talvez os seus filhos não conheçam. Então o microfone ele facilita para que eles consigam entender o que o tabaqueiro está cantando, ele consiga tocar o trabalho do começo ao final, né? Mas hoje, pelo menos uma das coisas que é importante o tabaqueiro não ter é não se preocupar, né, com as pessoas vão responder o que ele está cantando ou não, porque hoje o tabaqueiro já tem que ir pensando que muitas pessoas não vão responder. Isso é triste, não deveria ser, falta de fundamentos antigos. Eles não iriam gostar vivo, muitos tabaqueiros bons, se estivessem vivos ainda, não iriam achar isso iriam achar isso aceitável, né? Mas a realidade do contexto que nós nos encontramos nos toques hoje em dia é assim, as pessoas não respondem, então o tabaqueiro tem que estar preparado para tocar isso, porque o trabalho espiritual continua e ele tem que tocar do mesmo jeito, tá? Outra coisa boa, o que faz um bom tabaqueiro é a variedade de cantiga. Ele ter muita cantiga de entidades diferentes, ele ter fundamento. Se você foi preparado dentro daquilo que você sabe cantar, né? Que aí é outro tópico, você vai ter cantigas diferentes para entidades diferentes. Você não vai estar desprovido, né? Tem cantigas que você consegue fazer o trabalho, né? Se vier uma entidade com nome desconhecido e ele tiver o conhecimento, ele vai conseguir tocar o trabalho, ele vai conseguir levar um trabalho. Outra coisa, né, que o tabaqueiro tem que ter, que faz um bom tabaqueiro, é ele tocar muito bem a linha que ele foi preparado para fazer. Que ele foi preparado para fazer, que ele foi firmado para fazer. Eu não gosto de citar outras vertentes aqui no canal, que é um canal intuito de quimbanda. Mas como estamos falando de tambor, e tambor tem várias vertentes, se ele foi feito e firmado para tocar na Umbanda, que ele toque muito bem na Umbanda. Não vá tocar sem ter uma firmeza, algo bem concreto e bem firme. Toque muito bem aquilo que você foi feito para tocar. Se você é o Gandhi Candomblé, da qual você vai tocar dentro das ritualísticas do candomblé, toque muito bem no candomblé, né? Entretanto, nada impede que você tenha algumas cantigas. Você é de um tabaqueiro de quimbanda, toque muito bem a quimbanda, porque são fundamentos e são visões e perspectivas diferentes que se vai cantar cada religião, vai tocar tambor de um jeito. Então você toque se baseando naquilo da sua linha de trabalho, da sua vertente. Não fique se preocupando tanto com o que os outros fazem. Exemplo claro, né, que muitos que acompanham o canal são de outras vertentes também. Então pega na Umbanda, né, que se canta em português, e pega toques das divindades que se cultua também na Umbanda e se cultua no Candomblé, que é em Yorubá, né, que é na linguagem, que é uma linguagem que as pessoas, é outra linguagem, né? E as pessoas quando forem cantar, forem tocar, é diferente, tem rituais, tem fundamentos, né? Dentro daquela cantiga, que tem dentro daquela saudação à divindade no candomblé, para que você vai cantar na Umbanda. E na quimbanda isso também é diferente, né? Porque as cantigas elas têm um outro jeito de se tocar. E isso daí é aquilo que eu falo, um bom tabaqueiro, seja de a vertente que for, ele é daquela vertente específica, toque muito bem
aquela vertente. Para você ser tabaqueiro não é só bater tambor, né? Para você ser tabaqueiro não é só você cantar e tocar. Você tem que ter um conhecimento, porque o tambor é um instrumento, quando você está tocando tem um fundamento. Então você tem que entender a banda e a vertente que você está tocando. Você tem que ser fundamentado, você tem que saber o que você está tocando. Né? Os fundamentos, as firmezas daquela religião que você está tocando, para você poder tocar bem. O conhecimento ele supre o tabaqueiro para ele poder tocar, certo? Então isso daqui, um bom tabaqueiro, ele conhece muito bem a banda que ele está tocando e ele toca muito bem a banda que ele está tocando. E também um tabaqueiro que ele tem o respeito para ele poder falar assim, ó, eu toco essa banda. Outra banda eu já não toco. Não é vergonhoso você falar até onde você vai, até onde a sua mão você sabe e está preparado para tocar. Você não vai pedir, um exemplo aqui que muitos acompanham o canal, para um tabaqueiro de umbanda, né, tocar numa quimbanda, dependendo, e esperar que ele toque do jeito que o tabaqueiro de quimbanda tem que tocar dentro da quimbanda. Da mesma forma que muito tabaqueiro que foi feito para tocar na quimbanda não vai se esperar que ele vai tocar da forma um tabaqueiro de umbanda toca, ou principalmente vai esperar que um tabaqueiro na umbanda toque pra Jurema, né? A Jurema, da forma que um tabaqueiro feito na Jurema, né? Ele toque, da mesma forma que você não vai esperar que um tabaqueiro de umbanda, né? Toque num candomblé ou numa nação, né? Do nada, vai levar no candomblé numa nação e toque da forma que os ogãs e os alabês tocam, né? Não é completamente diferente. Então, o tabaqueiro ele tem essa humildade, essa ciência de entender, né? Que ele não é vergonhoso, ele foi preparado para uma banda, ele vai tocar dentro da banda que ele sabe, mas que ele sabe, para pegar o tambor e tocar, tem que estar preparado. Outra coisa, né? Um bom tabaqueiro, ele é aquele que faz as suas firmezas e tem os seus preceitos, cuidados, né? Segue muito bem aquilo que é fundamentado, que ele é feito dentro da vertente da banda dele, mas ele também tem as firmezas e tem o conhecimento e põe em prática. Porque muito tabaqueiro tem conhecimento de dirigente, né? Não quer dizer que ele possa... são formas diferentes, cada casa, cada vertente cultua da sua maneira, mas ele tem um conhecimento, né? Da forma de se tocar um trabalho, porque ele precisa ter esse conhecimento, porque o tambor ele vai reger a forma de um trabalho da maneira que um dirigente também toca da questão de um trabalho. Então são coisas diferentes, mas que ambos se completam e têm um respeito, né? Então tem que tomar cuidado e pensar muito bem nisso, o tabaqueiro, quando ele vai exercer o trabalho dele, né? Outra coisa, o bom tabaqueiro, né, ele não se dispersa tanto, né, não mistura as coisas, isso daí é conselho, né, não mistura muito, né, questões afetivas com questões do toque, isso daí é emocionais com questão do toque, isso daí já foi falado, né, por mais que seja um pouco difícil hoje em dia, não se deve acontecer, né, porque nem muita gente aí se empolga, né, relacionamentos, enfim, da questão do tambor. Um relacionamento é fora do contexto espiritual. Misturar o relacionamento, questões afetivas. O tabaqueiro tá tocando, vê alguma médium um pouco mais agraciada pela beleza, ele vai se importar com aquela pessoa e ó, não se deve acontecer isso num trabalho espiritual. Deixa para fazer essas coisas fora de um trabalho espiritual. É até uma segurança para a sua vida, como tabaqueiro, quanto para outros, né? Por mais que aconteça, respeite. E outra coisa também é não agir com desrespeito e olhar com outras intenções entidades que estão em terra, né? Por exemplo, tem as pombogiras, que são entidades que elas despertam um lado, elas têm uma energia, algumas entidades, pombogira tem um lado feminino que realça, dependendo a beleza de algumas médios, né? Só que tabaqueiro que é tabaqueiro, ele não vê aquilo com os olhos de maldade, né? Como não é maldade, os olhos de uma sem vergonhice, vamos dizer assim, né? Ele vai olhar aquilo ali com saber que tem uma entidade, um espírito em terra ali. Então ele tem que tocar dentro da função que lhe foi feito. Não importa o que aconteça, né? Se é bonita, se não importa. Tem que tocar o trabalho sem misturar as coisas, porque é uma entidade que está ali. E tabaqueiro sabe que entidade não é brincadeira, né? Ainda mais se for numa quimbanda, enfim, no contexto. Então ele tem que tocar muito bem. Nem tudo que é luz é ouro, né? Então tome cuidado com isso.
vocês que são tabaqueiros aí novos, não se deixem levar, né? Principalmente também sair ingerindo qualquer bebidas, enfim, atrás do corpo. Dentro da quimbanda não tem restrição. Cada tabaqueiro vai tocar da maneira que acha certo e que for permitido também dentro do buraco ou do terreiro que ele, ou do chão, né, ou da casa que ele vai tocar. Entretanto, bebidas, né? Você só vai beber alguma coisa, você vai tocar da maneira que você sabe que você vai conseguir, né? A bebida vai tirar o seu senso e outras coisas vão tirar o seu senso da forma de se tocar. E você vai estar apto para você conseguir tocar, vai se desgastar, você vai conseguir lidar com as energias que estão acontecendo no trabalho. Tem que pensar em tudo isso quando se for tabaqueiro, quando se for tocar. Depois que terminar o trabalho, se quiser sair, se quiser, enfim, né? Antigamente, pelo menos os antigos falavam os fundamentos, que tinha assim, até preceito depois que terminava os trabalhos, né? Aí vai do intuito de cada tabaqueiro, mas se você está indo para exercer muito bem a sua função e ser um bom tabaqueiro, né? Para ser um bom tabaqueiro, tem necessidades. Ninguém vai ser um bom tabaqueiro de graça, né? Você tem preceitos para fazer, você tem rituais para fazer, você tem que você pensar na sua forma de se tocar um trabalho e reger um trabalho. Não é brincadeira, não é uma coisa simples de se fazer. O tabaqueiro ele já acorda pensando no trabalho, ele depois que dormiu ele já pensou no trabalho feito, dependendo tem outros trabalhos que vai precisar, ele tem que estar preparado para isso, né? Outra coisa também é que você vai seguir um caminho, você que é um tabaqueiro vai seguir um caminho que muitas das vezes você tem que estar preparado para encontrar muitas adversidades, né? Você vai tocar não apenas no chão, né? Você vai tocar em trabalhos de várias finalidades dentro de um contexto, de uma sessão, de uma gira, como alguns chamam, né? De um atendimento, né? De uma consulta, né? Que algum cliente às vezes pagou para o seu dirigente e o dirigente te chamou ou contratou o seu serviço para você tocar naquele trabalho, né? E pode ter vários trabalhos, né? N trabalhos que vai com N, né, de quesito de que é uma incógnita. Pode ter N trabalhos de que você pode tocar e vai precisar de fundamentos e cantigas diferentes, né? Seja para um trabalho voltado para o lado financeiro, seja para outros trabalhos, enfim, que tem dentro da quimbanda que podem ser feitos. E aí o tabaqueiro tem que estar preparado para poder ser feito. E outras vertentes também, tem outros trabalhos específicos que o tabaqueiro também tem que ter as cantigas. Então, os toques, né? É muito importante. O que é um tabaqueiro que ele se importa, que ele entende, né, o que ele está fazendo? É entender os toques, né? Cada toque, as variações. Como eu falo e eu ensino para os alunos, né? Os toques eles têm muitas variações, eles têm muitos quesitos de toque. Os nomes, as pessoas chamam muito de nomes, mas depende muito do contexto regional. E também, né, muitos toques que tem nomes diferentes, né? O pessoal chama como se fosse um nome simples, é aquilo e acabou, né? Um exemplo disso é o famigerado aqui no Sudeste, né? Pelo menos é um toque que todo mundo conhece, né? Tem várias vertentes, então eu vou usar ele como exemplo, o toque Congo, né? Que aqui nós tocamos de um jeito, em outras regiões do Brasil, né, do país, se toca de outra maneira. E esse toque ele tem muitas variações. Tem toque que tem Congo de caboclo, Congo nagô, tem muitas variações, pelo menos, que se toca de maneiras diferentes. Eu sei disso, pois já toquei em templos, em lugares que muitos ogãs tocavam de maneiras diferentes. Um estava tocando Congo nagô e o outro tocava de outra maneira, né? E eles chamavam tudo de Congo de ouro. E não é tudo Congo de ouro, né? É isso que é uma coisa que acontece muito. Então por isso que o bom tabaqueiro tem que tomar cuidado com isso, tem que procurar conhecimento, se preparar e se firmar para conseguir fazer um trabalho certo. Tabaqueiro é muita dedicação. Um bom tabaqueiro tem muita dedicação, ele treina muito, ele toca muito, ele escuta muita cantiga, não é ser bitolado. Que o pessoal fala é um palavreado, né? Um vício de palavra, né, que nós usamos aqui, bitolado, para dizer uma pessoa que ela é muito obcecada, né, por aquilo, ela vive por aquilo, ela já se perdeu, ela já está obcecada. Não é ser obcecado, né? Não é ser uma pessoa negligenciosa, vamos dizer assim. Não pode ser negligente quando você vai fazer uma coisa, você viver para aquilo, largo. Não é assim. Entretanto, né? Viver para aquilo, não. Você
ser obcecado demais, você perder a medida da mão na hora que você vai tentar. Não, mas um bom tabaqueiro ele se dedica muito. Né? Se você quer ser um bom tabaqueiro, você tem que ser esforçado. Você tem que tocar tabaco muito, você tem que treinar demais, você tem que treinar muitas cantigas, você tem que treinar muitos pontos. Né? E outra, para você estar atrás de um atabaque, não espere que você vai ser visto como um médium. Tá? Um bom tabaqueiro ele sabe que atrás do atabaque ele vai ser visto de uma maneira diferente. O diferente que eu falo é que dentro de um terreiro, perante as entidades e os espíritos, dentro de um trabalho, perante aquelas entidades, aqueles espíritos, você não está sendo visto como um cliente, como um consulente, como alguém que você vai precisar de ajuda. Você está sendo visto como uma pessoa de um patamar espiritual, a qual já sabe trabalhar, a qual já não é uma pessoa leiga, tem um conhecimento para poder, inclusive, se firmar e se proteger. Ou seja, quem é que vai tombar dentro de um trabalho ou acontece alguma coisa? Pode ser que aconteça com o tabaqueiro, enfim, ele fique, dependendo do trabalho, sinta que o trabalho ficou pesado, enfim. Mas quem vai tombar, quem vai cair, não costuma ser o tabaqueiro, porque o tabaqueiro ele já está preparado para ir por toque, você já foi feito perante as entidades, você já está pegando um posto de uma responsabilidade muito grande, então elas esperam que você esteja apto, né? Eles pelo menos veem você como se você já estivesse apto a exercer o seu trabalho, né? A não ser, salvo as exceções, né, de tabaqueiros muito novos que a entidade realmente pegou e falou, você tem a missão de tocar ali, ele nunca tocou, aí são casos diferentes. Mas o tabaqueiro que já sabe tocar, ele já está indo para ali com o intuito de saber que as entidades já pensam que ele tem, né, pelo menos eles já... Não que não vão descarregar ou ajudar o tabaqueiro em algum quesito, mas pelo menos você já não é visto como uma pessoa que não tem conhecimento da religião. Você está sendo para pegar atrás de um atabaque, muitos já pensam que você já é uma pessoa preparada para exercer sua função. Né? Então, não espere também algumas passadas de mão, né, na cabeça, assim, como se fosse aliviar alguns trabalhos que sejam pesados. Não pense nisso. Você vai estar preparado para tocar um trabalho independente do que acontecer, né? Porque você não é uma pessoa leiga. Para pegar um atabaque, como já foi falado até aqui, não é simples, não é fácil, vai muito conhecimento, vai muita dedicação e você já é uma pessoa preparada para tocar o trabalho, né? O bom tabaqueiro, cantigas de entidades e guias com nomes diferentes, já foi falado, falo mais para o pessoal entender, né? Saudar entidades com guia com nomes diferentes, seja a entidade que fosse, se for uma entidade da mata, uma entidade da calunga pequena, né? Pare de ficar, se possível, não repita ponto em cantigas, não por repetir de não saber cantar mais, não repita ponto, não repita ponto por, eu não sei cantar ponto, vou pegar uma cantiga lá e vou cantar 11 vezes, vou cantar 15 vezes, não. Por favor, tem cantiga suficiente aí para saudar as entidades, o conhecimento que um tabaqueiro estiver preparado vai conseguir cantar. Você só repete pontos se você sentir a necessidade, se o momento daquele trabalho espiritual precisa de alguma coisa que aquela cantiga específica que você já cantou tem, né? E aí você pode cantar aquela cantiga. Agora, um bom tabaqueiro, ele tem não é repertório, ele tem um conhecimento de cantigas a qual ele vai poder usar, né, num quesito espiritual para que ele possa manejar e tocar o trabalho da melhor maneira possível, né? E entidades com nomes desconhecidos, se um bom tabaqueiro for, ele vai conseguir saudar. E não é pontos simples, pontos tranquilos, não. Tem cantigas de entidades com nomes desconhecidos. Se você também tem um médium que trabalha com entidade com nome desconhecido, se você tiver... naquele chão, né, for tabaqueiro daquele chão, chega, pede a licença, né, chega lá com todo respeito na entidade, pergunta se ela quer que você faça o ponto, se ela tem uma cantiga dela, né, com todo respeito, assim, só para você saber o que acontece. A entidade não quiser passar respeito também, tem o fundamento dela, né, mas é isso, aqui a função de um tabaqueiro é essa, porque hoje nós só ouvimos cantar as mesmas cantigas e tabaqueiros, principalmente no Sudeste, que só fazem as mesmas coisas despreparados, né, que não tem uma forma de se tocar assim, não generalizando, que tem muitos tabaqueiros bons, ainda comprometidos, que fazem as firmezas, que fazem os fundamentos, né? Isso daqui, que falam de despreparo, não são para esses tabaqueiros comprometidos. Muitos tabaqueiros que não têm compromisso, não pensam que é fácil tocar tambor, né? Que é qualquer coisa, eles saudam sempre as mesmas entidades, não saudam ninguém com nome diferente. Por que disso? Porque
né? Isso daí se foi um comodismo que se deu na religião, né? O tabaqueiro ele é visto com essa importância e muitos usam essa importância a favor dele, né? Como se dissesse, as pessoas não vão me questionar do que eu tô cantando, então eu vou fazer e meter bronca aqui, vou cantar só pra trancar rua, vou cantar só para os guias conhecidos. Aí chega o Exu diferente ali, o Exu da praia, chega o Exu diferente ali, o Exu da mata. Aí o tabaqueiro olha assim e fala, nunca ouvi falar, nem sabia que existia. Ó, você não saber falar, nunca fale isso no quesito de deboche. É uma coisa que eu falo, porque não se brinca com o mundo espiritual, né? Então se você tá falando com a entidade, né, e você não conhece o nome daquela entidade, ou não conhecia mais, tem cantiga que você consegue saudar aquela entidade, mesmo que você tenha ouvido o nome daquela entidade que você tenha ouvido o nome daquela entidade apenas naquele trabalho. Então você consegue, né? E é isso que eu quero dizer. Tabaqueiros, né, hoje em dia, que só fazem isso e não tem o compromisso com aquilo que eles estão empenhados em fazer, acaba acarretando o quê? Se você vai em 20, não importa a vertente, 20 sessões espirituais, seja quimbanda ou em outras vertentes, a qual 20 tabaqueiros só cantam as mesmas cantigas e não tem cantigas novas, aí vai para o médium trabalhar com a entidade, seja qual for o motivo para incorporar, e só canta as mesmas cantigas, as pessoas elas vão começar a pensar que só tem as mesmas entidades. E hoje em dia não é mais antigamente que os médios eles apagam, nem todo mundo é feito para trabalhar no espiritual, nem todo mundo é feito para quimbanda, né? E o que acontece? As pessoas às vezes elas querem algo, e quando a pessoa quer algo, ela compra algo, ela consegue, mesmo que ela não seja, o caminho dela não seja, ela entrando num acordo, ela consegue juntar, cruzar ali com a força dela com a entidade e trabalhar, né? Então o que acontece? Dependendo da forma, se quem fez isso tiver uma mão boa, assim, souber fazer os trabalhos, ele consegue fazer isso. Aí a pessoa ela vai e às vezes ela tem a missão de trabalhar, a entidade dela tem um nome desconhecido, mas o tabaqueiro só canta para as mesmas entidades, ele só canta as mesmas coisas no mesmo trabalho. É aquela listinha, é aquela pasta de ponto, né, que o pessoal gosta muito de usar. E o que acontece no trabalho? Só vê as mesmas entidades. E aí muitos médios, muitas pessoas se questionam, pô, cadê as entidades com os nomes desconhecidos? Não é, em parte, apenas que muitas entidades deixaram de vir. É que muitos tabaqueiros não têm mais o conhecimento para saudar entidades sérias, que não aceitam desrespeito, né? Principalmente do tabaco, que tem nomes diferentes, e não vai vir para ser desrespeitado por, às vezes, um tabaqueiro que não está exercendo a função dele direito. Aquele tabaqueiro vai sair com a encrenca, com uma briga muito grande, né, para ele tentar resolver. Porque se desrespeitar depende da entidade com nome desconhecido. Uma entidade antiga, essa entidade de outra maneira de trabalhar, não é essa receita de bolo esse ensaio que muita gente faz hoje em dia, né? Que antigamente Exus vinham de outras maneiras, vinham de formas diferentes. Hoje em dia muitos dirigentes impõem que o Exu tem que usar capa, cartola, ficar de pé ali, né? Tem que tomar determinado tipo de bebida e, cara, isso daí não é receita de bolo, não é fabricação de médium em massa. E aí o que acontece? Acontece justamente isso que tem em muitos templos hoje em dia. Só canta para as mesmas entidades, as pessoas têm entidades com nomes parecidos, aí só sabe falar de entidade com o mesmo nome, cara. É o seguinte, eu falo para todo mundo e você que acompanha o canal, não espere que eu vá falar aqui a respeito de receita de bolo, né? Receita de fabricação de média em massa. Eu falo para vocês, a entidade só que é o melhor apto para falar, o nome da própria entidade é a própria entidade. Se você tem um espírito, é aquele espírito. Escute muita... Se eu quero saber o nome do meu Exu e da minha Pombogira, cara, escute muitas cantigas diferentes, até sentir algo. Procure imagens, vá procurar imagens sem pesquisar nome de entidade, vá procurar imagens, vá olhar imagens, vá numa casa de artigo religioso, olhe as imagens que tem, olhe as coisas que tem, procure conhecimento, procure alguma coisa que te remeta a algo muito forte e vá atrás disso, que se a entidade tiver a vontade e for o seu caminho, você vai ter uma dica ou um conselho de quem seria essa entidade. E é assim que você vai aprendendo quem é o seu espírito, quem é a sua entidade, né? Muitas vezes, se for para dar nomes, né? Muitas entidades, às vezes,
por N quesitos e motivos do mistério espiritual, podem falar outros nomes. E tá tranquilo, porque quem pediu foi você, né? Ah, mas por que pode falar outros nomes? Eu digo, né? Porque às vezes o médium não tá na inconsciência, ele tá numa consciência, né? E aí vai falar. Às vezes ele pode estar até inconsciente, saber o nome da entidade, mas ele vai falar outro. Por que vai falar outro? Porque às vezes tem outros motivos envolvidos, né? Um deles provavelmente pode ser também, se você tem uma entidade, um Exu capa vermelha, vamos dizer assim, e aí a pessoa precisa de um Exu caveira na tronqueira dele, tem um Exu caveira lá na tronqueira, pode olhar pra você, né, e falar, pô, se você for filho da casa, tudo fala, ó, tem que trabalhar com o Exu caveira aqui. E o seu Exu é o Exu capa vermelha, então tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que eu falo, aqui, né, lidar com o espiritual não é fácil e não tem receita de bolo, cada um vai ter a maneira que tem que tocar. Os dirigentes são ali uma forma de tocar, de te ajudar a seguir o seu caminho. Mas o seu caminho quem segue é você sozinho, cara. Ou também moça, né, que esteja acompanhando o canal. Então, pô, tem que pensar muito bem nisso e tem que estar preparado para fazer isso, né? E aí que entra a perspectiva do tabaqueiro. Se o tabaqueiro ele não tem preparo, ele influencia muito forte para que não se tenha mais entidades antigas, porque não se canta mais para entidades antigas, né? Para entidades com nomes desconhecidos, que não se canta para entidades com nomes desconhecidos, interfere para que às vezes um médium de uma corrente, de uma casa desenvolva, porque ele não vai desenvolver a entidade dele, né? Porque muito vai ver o tabaqueiro só cantando para outras entidades, só cantando para outras entidades conhecidas, sempre as mesmas cantigas. Aí ele chega pro tabaqueiro, muito chega pro tabaqueiro, pede pro tabaqueiro cantar e o tabaqueiro não canta. E aí o médium ele acaba sendo um pouco prejudicado, a não ser que ele tem uma mediunidade de corporação muito boa e realmente a entidade fala que não precisa desse tabaqueiro cantando ali, né, pra desenvolver, pegue o médium ali, trabalhe e às vezes o médium às vezes nem fique naquela casa ou às vezes tem alguma briga desnecessária, porque simplesmente o tabaqueiro não quer cantar para determinada entidade de nome desconhecido, né? Então o tabaqueiro que exerce a função dele com despreparo e irresponsabilidade, ele afeta muitas gerações de médios. Por isso que tem que tomar cuidado com isso, principalmente na atualidade que se encontramos hoje. Então o bom tabaqueiro ele tem conhecimento, ele sabe entidades com nomes desconhecidos, ele sabe fundamentos da banda que ele está tocando, ele sabe muito bem, estuda os fundamentos da banda que ele foi feito, né? Ele estuda muito para ele conseguir. Eu não digo estudar, ele aprende, ele busca conhecimento, ele se dedica tanto porque a tabaco é mental e físico, você lida junto essas duas coisas para você fazer um bom trabalho como tabaqueiro. Ele tem muito respeito, né, em primeira mão para ser um bom tabaqueiro, você tem que ter respeito, né, principalmente na forma que você vai tocar para as entidades, né, e para os seus também, porque tabaqueiros, né, dependendo de alguns tabaqueiros, eles ainda têm entidades, eles ainda incorporam, né, como é o caso de muitos, né? Como também é o meu, como é o caso de muitas pessoas, né? Tem entidades que trabalham e eles incorporam, né? Então, ele tem aí já é uma outra responsabilidade, embora tenha tabaqueiros que não incorporam, né? Como ser um bom tabaqueiro seria a respeito disso, né? Ogã é um título, lembra, informando aqui no vídeo que Ogã, ele é um título, né? Ele é providenciado de outras vertentes. O Ogã, que é feito em outras vertentes no candomblé, é um fundamento. O Ogã, o nome Ogã, dentro da linha de Quimbanda, ele tem um outro fundamento, né? Citando aqui, né, a palavra Ogã, ela é fortemente falada no candomblé, tem um Itã que fala a respeito de Exu, né, que é o responsável dos toques, né? Era Orixá Exu, né? Que já é outra conversa, de outras vertentes, mas só para deixar entendido do porquê da palavra Ogã ser um título, né, utilizado também, inclusive na Quimbanda, né? Ogã, ele era Orixá Exu, ele era o responsável pelos toques das divindades, né, do panteão dos orixás, né, e ele era o responsável pelos toques. Tem várias versões desse Itã, que seria a história, né, essa história dessas divindades. E o que acontece? Um dia os orixás eles se cansaram dos toques de Exu, porque ele tocava muito, fazia muito barulho, e eles chegaram a se cansar e pediu para Exu parar. E Exu parou. Com o passar do tempo e decorrer das festividades dos encontros, sem os toques de Exu, as divindades começaram a sentir essa falta. Então eles pediram para Exu voltar e Exu fazer os toques dos tambores, né, de novo, para os mesmos. Entretanto, o Exu falou que por causa daquele desrespeito, ele não tocaria,
né? Mas o tambor, entretanto, né? Entretanto, ele, para o primeiro homem que passasse na frente dele, ele ensinaria, né, a questão dos toques, para esse mesmo saudar as divindades, né, da maneira que ele, com o conhecimento que Exu passasse. E o nome, o primeiro homem passou na frente de Exu e aprendeu. E o nome desse homem, nessa história, era Ogã, né? Então Ogã, ele é um responsável, né? Depende muito da forma e da vertente, mas ele não deixa de ser ele tocar tambor para as entidades, né, através de Exu, ter um conhecimento de Exu, né, e por ele ter esse fundamento e essa ligação, né, com as divindades, poder ser o intermediário, aquele que vai saudar as entidades através do conhecimento de outra, saudar as divindades, né, com o conhecimento de outra divindade, né, então é por isso que o Ogã, ele é um termo que se pode ser utilizado em várias vertentes, né, como título. Entretanto, o Ogã de Candomblé, as firmezas são diferentes, os tratos são diferentes, eles são Ogãs feitos dentro do fundamento deles, né, e o tabaqueiro curimbeiro, né, que seria o mais certo tabaqueiro que toca, curimbeiro que canta, né, eles são o que seria os médios, né? Aqueles que incorporam, que trabalham em ambas as vertentes, né? Aqui em banda também se costuma ouvir também tamboreiro, né? Que também não é um termo errado, tá? É um termo também para quem toca e canta, né? Curimbeiro que canta, tabaqueiro que toca, tamboreiro, né? Enfim. Ou aquele também alabês, que são outros termos utilizados, que também eles tocam tambor, né? Então, enfim. Mas Ogã, ele seria esse termo, né? Aquele que tem contato com, aquele que através do contato com o Exu toca para as divindades, né? E para algumas aprendeu o conhecimento com o Exu de toque para saudar, aprendeu o conhecimento com o Exu, né? Na verdade, aprendeu o conhecimento com o Exu para saudar o mundo espiritual, né? Para saudar o mistério do divino, né? Entre eles as divindades e as entidades, né? O Ogã é esse intermediário. Por isso que se usa o título Ogã, tudo bem? Mas isso que daí, enfim, esse seria o contexto do que seria um bom tabaqueiro, né? Para vocês que estão aprendendo, né? O contexto geral, né? Informando que Exu, ele tem uma importância muito grande. Então, para você que é Ogã, saiba que a responsabilidade, né? Tá como tabaqueiro também, a responsabilidade de quem bate tambor é uma responsabilidade muito importante, principalmente para o andamento dos trabalhos, né? E como Ogã é aquele que aprendeu os ensinamentos com Exu, de Exu, a divindade Exu, uma divindade para que ele pudesse saudar outras divindades, né? Então, façam jus a essa responsabilidade, né? E existe uma função, né, com o respeito e a dedicação, né, seguindo cada um o seu tempo, cada um o seu caminho, e vocês podem sim dizer que vocês são Ogãs quando vocês fizerem, ou não, Ogãs, perdão, vocês podem dizer que vocês são bons tabaqueiros, né, quando vocês exercerem a função muito bem dentro de um trabalho, vocês conseguirem tocar as funções dos trabalhos, né, com a qualidade, para que as pessoas possam ter o mover no espiritual, inclusive vocês também, né? Ogã das 7 Catacumbas aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Quem tiver alguma pergunta a respeito dos termos, né? Esse aqui foi um vídeo meio explicativo, né? Agradeço aqueles que acompanham o canal. Quem quiser cantigas também, entidades de nomes diferentes, pode ser que leve um tempo para que elas sejam feitas. Entretanto, no quesito do tempo, elas costumam, né, tentar ser postadas, né, para que as pessoas elas tenham acesso às cantigas. É que também não é receita de bolo, né, tem que entender também o contexto, né, fazer qualquer como se fosse qualquer coisa, né, mas também tem que ter uma importância. Cada cantiga às vezes vem de uma maneira, é feita de uma maneira, né, então leva um tempo. Algumas são mais rápidas, outras são um pouco mais, né, demoram um pouco mais para serem postadas, né. Mas, na medida do possível, tentamos fazer as cantigas para todo mundo aí que precisar, tá certo? Mas agradeço muito você aí que acompanha o canal. Se puder, deixa um like aí, dê uma força, indique para alguém que tem alguma dúvida do que é ser um bom tabaqueiro. Esse vídeo aqui é para quem bate tambor, seja a vertente que for, né? Mas aqui é um tabaqueiro quimbandeiro, né? Trabalha na linha da quimbanda, uma vertente dentro da linha da quimbanda das almas, dentro das 7 linhas aí que existe, dentro de tantas vertentes que os povos falam hoje em dia. É bem controversas as informações, já foi falado aqui no canal, né? E quem precisar aí, né, de alguma cantiga, deixa aí nos comentários, e agradeço muito a atenção. Lá o Exu é muito